Olá, estamos aqui com o professor Bruno Ferreira. O professor Bruno é mestre em Educação pela URGS, com a dissertação intitulada Educação Caigangue, Processos Próprios de Aprendizagem e Educação Escolar, concluída em 2014. Atualmente, ele é professor de História e coordenador pedagógico no Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Baicã Miguel, de São Valério do Sul. Ele vai falar um pouco para a gente sobre literatura indígena. Para nós falar da literatura caigangue, nós temos que falar da nossa ancestralidade, né? Falar da nossa ancestralidade é falar dos nossos velhos, né? Das formas que nossos velhos nos ensinavam, das formas que os velhos contavam as histórias, né? E o espaço para isso é em volta do fogo. E é em volta do fogo que eles vão contar as histórias para nós, né? E uma das histórias de tantas que eles contam para a gente é a história do sapo que foi na festa no céu. Ele vai lá no céu e fica na festa e uma hora ele vai ter que descer. Só que para ele descer, você tem que fazer umas asas de cera para ele. Portanto, ele tem que viajar durante a noite. Só que durante esse período, o sol nasce e as asas derretem. Ele vai ter que cair, vai cair. E a ideia dele, ele fica pensando, tem que cair no rio para que não me machuque. E aí ele vai descer, ele vai pedir. Ele está muito perto, ele começa a enxergar as pedras, ele pede para as pedras recuarem. Enfim, ele acaba caindo e vai ficar com aquela forma que ele está, tudo amassado, tudo chato. Isso quer dizer que os velhos têm forma de explicar o nosso mundo, né? Eles explicam o nosso mundo através das histórias, né? E um outro momento importante é quando os velhos, meu pai, me levava para a pescaria e para as caçadas, né? Para nós ouvir o barulho da cachoeira. Ele dizia assim, a cachoeira dorme, para ouvir a cachoeira adormecer. Nesse adormecer da cachoeira é o momento que a gente ia tomar banho com remédios, né? Para a gente se curar de algum mal que a gente tinha, alguma doença. Mas são doenças espirituais, né? Não são doenças físicas. Eu acho que isso é importante, que a gente tem duas doenças, uma que é espiritual e uma física. Então, nessas doenças espirituais a gente se curava dessa forma. E nesse momento também é importante a gente perceber que o silêncio da noite, a gente aprende a respeitar ela, porque é nesse silêncio da noite que a gente aprende a ter medo. Tu vai ter medo, está lá no meio do mato, tu vai só escutar o barulho dos animais no mato. Então isso causa medo. E é esse medo que mostra para você como que tu deve respeitar o outro, né? Então o medo faz com que tu respeite o outro, respeite o mais velho, respeite com quem está contigo. Muitas vezes você está conversando com as pessoas numa reunião com um branco, né? O branco se intromete na reunião, outro fala, aí ninguém se entende. Então, é nesse momento que nós, enquanto Caingangue, quando a gente vai falar, a gente aprende a ouvir o outro, precisa ouvir, precisa compreender. E esse aprender a compreender o outro é muito complicado, né? E esses espaços que nós temos nas comunidades indígenas, tanto lá em Rota do Fogo, tanto lá no mato, é que vai ensinar a gente a fazer, a respeitar o outro, a respeitar o tempo do outro, a respeitar a diferença do outro, né? Muitas vezes a escola não respeita isso, ela não respeita o tempo, ela tem um tempo que todo mundo tem que se adequar a ela e não respeita. O teu tempo é de menos, né? Então, quando a gente pensa uma escola, por exemplo, uma escola indígena, ela tem que estar muito ligada a respeitar esses tempos. O tempo de viver, o tempo de ser, o tempo de pensar e o tempo de aprender, né? Quer dizer, são tempos diferentes. E quando os velhos contam as histórias para a gente, vão falar da história do animal, do sapo, a história da tartaruga, um monte de histórias vão contando, estão tentando dizer para nós que esses tempos são diferentes. Tu imagina o velho contando uma história para nós de uma disputa, de uma carreira entre o veado e uma tartaruga. É na lógica que o veado vai ganhar, né? Mas isso nós pensamos assim, porque nós não respeitamos que aquela tartaruga tem um tempo dela diferente do tempo do veado, né? São formas de pensar diferentes, eles são bichos diferentes, são animais que têm um tempo que vai fazer com que eles, muitas vezes, não é pela velocidade que tu ganha, mas muitas vezes pela forma de pensar que tu ganha, né? Então, esses ensinamentos velhos vão trazendo para a gente, que é muito importante, né? Que muitas vezes a gente está perdendo também de contar isso, né? Porque o que a gente vai para a escola, né? Aí tu tem um livro para ler, tem livro
uma historinha não sei do que, daí tem outra história e a professora vai dando para tu ler essas histórias. E essas histórias que são de ensinamentos mesmo, elas vão ficando no esquecimento. E aí nós temos toda a nossa forma de origem, o jeito de contar o nosso mundo, ele está contado muito dessa forma, né? O respeito com o outro, a reciprocidade é muito importante, né? Para você ter uma reciprocidade, você precisa respeitar o outro, né? Então, eu costumo dizer que a história da criação, da criação do mundo, né? Mundo pro Caingangue. Então, é diferente do criacionismo e evolucionismo. Né? Então, eu acho assim, eu costumo dizer que assim, a criação do mundo Caingangue, ele tenta mostrar para nós como nós vamos se relacionar com o outro. Um outro de forma igual, não um outro com um poder sobre o outro. Então, nós vamos ter na criação do mundo um camé e um cairu, eles são cunhados um do outro, eles vão casar os filhos entre si, e nesse casamento que eles vão fazer entre si, que está contado na história de criação do mundo, vai mostrar que você é igual ao outro. Então, isso faz com que nós, enquanto Caingangue, temos formas diferentes de viver. Nós temos um jeito de ser, que não vai ser, não vai, em nenhum momento vai ser igual à vida de jeito que é a vida de um branco, por exemplo. A vida do branco é totalmente diferente da nossa. Mas uma coisa importante, né, que os Caingangue, os indígenas, eles conseguem circular nesses dois mundos. Eles circulam no mundo indígena e circulam no mundo branco. Eles são muito espertos, eu digo que os índios são inteligentes, né? Eles conseguem ter isso, né? Então, e isso traz muito das nossas origens, né? Do nosso jeito de viver. Então, o mito de criação do mundo para o indígena, ele parte do princípio dos pais ancestrais. Dos pais ancestrais. E desses pais ancestrais, cada um vai criar seu grupo, digamos assim, o camelo vai criar os seus animais, vai criar suas plantas, o cairo vai criar seus animais, criar suas plantas. E essas plantas também precisam casar, né? Assim, quer dizer, se eu vou tirar um remédio, por exemplo, eu tenho que tirar um remédio das duas marcas, eu tenho que respeitar as marcas também nesse remédio para que ela faça efeito. Então, esse é o mito de origem indígena, origem Caingangue, ela traz esses ensinamentos para a gente. Como é que você aprende a viver de verdade, né? Então, isso é importante. Muito bem. Muito obrigado. Não.